É justo que todo mundo, pelo seu trabalho, tenha e receba merecidamente aquele valor, aquela contrapartida, né, que permita uma realidade mínima aí de existência digna. E é claro que isso cai assim um pouco estranho no momento que a gente está dizendo, olha, eu não posso aumentar eu não posso aumentar o salário mínimo, porque isso vai trazer a reboque, como foi dito aqui, indexando uma série de outras coisas. E por isso até que o governo vai para, até mesmo no sentido de não perder a popularidade, vai colocando outros benefícios que não vão puxar esses índices, né? Como Bolsa Família, como outras coisas. Então você vai aumentando por ali para tentar contingenciar esse approach aí para quem ganha um salário mínimo ou menos, né? Infelizmente a gente tem. Mas, por outro lado, sou estranho para a sociedade que nesse momento em que se diz, olha, a gente vai cortar gastos, eu vou propor o aumento dos servidores. E é óbvio que a gente não está falando aqui só, é importante dizer isso, ninguém está dizendo que o servidor, nós temos servidores de vários escalões, então nós temos aí aquele servidor que ganha menos, mas nós temos os altos cargos. Então, quando a gente fala de um incremento aí, nesse sentido, com índices de 18%, 20%, 30% para algumas categorias, pega muito mal para a sociedade. Uma sociedade que não é um ente fantasmagórico que fica planando, somos nós. Sou eu, é você, cada um de nós que paga as suas contas e com cada vez mais dificuldade, sendo taxado por todos os lados, de todas as formas, e ainda tendo que subsidiar gastos que são gastos, eu não vou entrar nem no mérito se eles são devidos ou não, mas são gastos que têm muitas vezes uma finalidade eleitoreira. E quem está pagando por isso somos nós, é você aí que nos assiste, que vai no supermercado e cada vez sai com uma sacola menor e pagando mais, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, neste momento, Beatriz, pega muito mal, ao meu sentir, falar, se aprovar, porque quem dera nós, né, cidadãos, a gente pudesse aumentar o nosso próprio salário, a gente não pode. Então, a gente fica aí na pendência de mil elucubrações políticas, contábeis, financeiras, para saber que eu não posso ter R$100 aumentado no meu salário mínimo, porque isso vai impactar e vai quebrar o Brasil. Mas, por outro lado, categorias podem se ali aprovar, né? Porque em última análise vai depender de uma aprovação do executivo, vai altamente colocar aumentos que vão significar, de fato, aumentos reais. Então, é claro que não se está... Eu sou filha de funcionários públicos, professores, né? Uma categoria que não é exatamente tão beneficiada por aumentos assim, mas eu não estou dizendo que não se deva e que algumas categorias devam ser sacrificadas em detrimento de outras. Nada disso. Todo mundo tem o direito de receber justamente por aquilo que trabalha. Mas, nesse momento, ao meu sentir, socialmente, politicamente, pega muito mal. Mas nada me espanta num país, eu nem estou falando só desse governo, porque isso me parece algo recorrente. Infelizmente, quem tem o poder dá mais poder para si. Luana, ainda nessa toada, né, de se isso pega mal, se não pega, seria o caso agora de negociar, dialogar, jogar mais para frente ou não? Algumas categorias poderiam entrar em greve, isso causaria mais prejuízo? Qual que é a sua leitura? Beatriz, eu acho que depois desse passo que foi dado, de diversas negociações, né, esse texto foi aprovado a partir de um projeto enviado pelo Executivo, aprovado no Congresso, na Câmara, e tem um escalonamento para a sua implementação. Eu acho que uma vez que você dá esse passo, e a gente vê que foram várias, né, reuniões, discussões com representantes dos sindicatos, eu acho muito difícil politicamente, né? Acho que a gente vai falar aqui do mérito, mas a questão de como conduzir politicamente seria um desastre para o governo retroceder numa medida como essa no momento em que já foi anunciada, que foi enviada, e teve diversas reuniões e discussões com todos os atores, ou pelo menos aqueles que estão ali pleiteando, né, por esses aumentos. E queria só também detalhar que, assim, esse projeto de lei, além de falar... a gente acabou de falar da reforma administrativa, e esse é um tema que esbarra na reforma administrativa, ou que está dentro do guarda-chuva da reforma administrativa, porque ela
Para quem não está familiarizado, é um projeto que olha só a prestação de serviços públicos no Brasil e tenta criar mecanismos de referência, de medição de desempenho, por exemplo, para a progressão de salários, de implementar de fato um modelo de formação, desenvolvimento de carreiras dentro do setor público, eliminar carreiras que estão obsoletas, renovar essas carreiras, pensar novos modelos de contratação que não sejam só concursos para tornar a máquina pública mais leve e ao mesmo tempo você poder ter, por exemplo, mais contratações temporárias, para não contratar custos que ficam ali eternamente e sobrecarregam tudo que a gente falou aqui no bloco anterior, né, no tema anterior. Então, esse projeto de lei, ele parte desse tema, né? Porque a reforma não é só uma medida, ela tem várias medidas, esse é um dos temas. E uma delas, esse projeto, ele não só aumenta os salários de algumas carreiras no governo federal, de servidores federais, mas também reestrutura critérios para avanço na carreira, transforma cargos e unifica o recebimento de gratificações da aposentadoria, por exemplo, que tem muitos servidores que eles atuam em uma função, depois mudam para a função e acabam acumulando aposentadoria. Esse foi um tema muito discutido durante a reforma da Previdência. Então, óbvio que ainda precisa se estudar melhor essas medidas e ver exatamente como elas vão afetar. Fala aqui, né, de aumentos que foram de 9% até cargos que tiveram aumento de 69%, então mais do que dobraram. Realmente, no momento, como a Cíntia colocou, de discussão de corte, isso é totalmente contraditório, mas é difícil politicamente retornar e, de novo, né, é o governo ali fazendo acenos para grupos corporativistas que acabam pressionando muito. É óbvio que concordo super com a Cíntia, as pessoas têm que receber a remuneração pelo que elas produzem, pelo que elas entregam, mas mais do que olhar só, né, há quanto tempo está defasado, há quanto tempo que não tem reajuste, é a gente olhar se esse valor é compatível com o mercado, se esse valor é compatível com a função que essa pessoa exerce, por exemplo, mesma função no setor privado. Como foi feito um estudo do Banco Mundial há uns 4, 5 anos, mostrando isso, fazendo essa comparação e mostrando que o Brasil, sim, tinha algumas carreiras que estavam muito acima de valores de mercado e comparando com outros países também. Então, a gente tem que tomar essas medidas sempre baseadas em dados e não só, né, no tempo que não se faz esses reajustes. Porque a compatibilidade ela tem que acompanhar, né, o valor tem que ser compatível com o que o mercado pratica para a gente saber se está sendo justo ou injusto. Me prolonguei um pouco, mas achei importante explicar isso, porque não é só uma medida de aumento, mas ela tem também esses problemas em relação a como é feito ou como o governo é pressionado por aumentos em função do tempo, quando na verdade os dados mostram outra coisa, né, que talvez nem seriam necessários.